Oi, meus amores! Estamos juntos mais uma vez na nossa 20ª aula. E hoje nós vamos iniciar uma revisão de tudo que a gente já estudou relacionado aos gêneros textuais, tá? A gente vai relembrar cada tipo de texto que a gente estudou e as características, para quando vocês encontrarem esses textos nos livrinhos, vocês saberem identificar que tipo de texto é, qual é a função desse texto, para que ele serve, onde eu posso encontrar cada um desses textos, tá? Mas antes da gente começar, vamos iniciar a nossa aula com a nossa musiquinha. Vamos lá cantar? Olá, amiguinhos, como estão? Nossa aula hoje é na televisão. Preste muita atenção. Vamos lá, concentração, que a aula já vai começar. Vamos lá! Hoje vocês vão anotar o nome de vocês, a data, como a gente faz em todas as aulas, mas a gente não vai fazer nenhuma tarefinha de casa por enquanto. O que a gente quer mesmo hoje é fazer essa revisão, tá bom? E o primeiro gênero textual que a gente vai relembrar é a fábula. Tia, o que é a fábula? Para quem não pegou essa aula, a gente estudou lá na aula 5, tá? Fábula é um tipo de texto que conta uma história e no final dessa história traz um ensinamento, uma moral, tá? E nessa narrativa, nessa história, tem personagens que geralmente são animais. E esses animais têm características de seres humanos. Por exemplo, eles correm em pé, eles falam, comem comidas diferentes, têm emoções que são relacionadas aos seres humanos. E isso diferencia a fábula de outros textos. Vamos ver algumas características da fábula. Eu tenho aqui, são histórias que são contadas de geração em geração. A gente lembra que a gente estudou que, a princípio, as fábulas eram orais. Eram contadas de geração em geração e depois, porque estavam sendo esquecidas, começaram a ser escritas em livros, né? Elas também são uma narrativa de caráter ficcional. O que é isso, tia? São histórias inventadas, são histórias que não existiram, como a gente vai ver logo mais em algumas fábulas. A gente viu também que as fábulas são histórias curtas, em que os personagens têm características humanas, inclusive sentimentos, tristeza, paixão, dor, raiva, tudo isso relacionado às características humanas que os animais sentem lá nessas histórias. As fábulas também trazem um ensinamento ou uma moral. Vamos relembrar algumas fábulas que a gente estudou. Eu não vou ler as 3, eu vou ler apenas uma para que vocês possam se lembrar do que a gente estudou. Se vocês quiserem ver melhor essa aula, volta lá na nossa aula 5 e assiste o vídeo todo lá na internet, tá? Então eu tenho aqui, a fábula do leão e do rato, a fábula da lebre e da tartaruga, a fábula da raposa e das uvas. Eu vou ler essa que está no meio, que é a da lebre e da tartaruga, que é uma das fábulas mais conhecidas, tá? Então tá aqui, acompanha aí comigo a leitura. No verão, a floresta fica mais alegre. O sol espanta a coruja, que fecha os olhos e que entra no toco mais cedo. A preguiça dorme entre as folhas, os macacos balançam nos galhos, enquanto o tatu cava buracos para procurar raízes. Muito silenciosa, a tartaruga escuta o macaco dizer: a lebre é o animal mais veloz da mata. Lá embaixo, o tatu responde: mas a tartaruga é mais resistente, ela anda muito mais. A onça pintada, que estava sentada à sombra, ouviu a conversa e disse: vamos ver quem é o melhor. Aquele que chegar primeiro no lago é o campeão da mata. Será a lebre ou a tartaruga? Todos os bichos ficaram animados. A lebre saiu correndo. A tartaruga andava bem devagar. No meio do caminho, a lebre ficou cansada. Já estava tão longe da tartaruga que se deitou à sombra de uma árvore e dormiu um sono profundo. E foi assim que a tartaruga, com seu passo miúdo e lento, passou à frente da lebre, chegou primeiro no lago e foi beber a água. Moral da história: quem corre cansa,
e devagar se vai longe. Então, a fábula, como a gente viu, é uma história que nos traz um ensinamento. Vocês viram que a lebre achava que ia ganhar já porque já estava bem na frente e resolveu tirar uma soneca. A tartaruga foi bem devagarzinho e conseguiu chegar lá no final do campeonato e venceu essa corrida. Qual é o ensinamento que esta fábula traz para mim? Que eu tenho que fazer as coisas devagar e nunca ter preguiça, porque devagar você vai longe. Então toda a fábula, toda historinha que tiver lá no final, essa partezinha aqui, ó, moral da história, é uma fábula. Perceberam que nessa história tem animais? Perceberam que nessa história os animais têm características de seres humanos? Por exemplo, correr, preguiça, querer descansar, querer ser mais veloz do que o outro? Pronto, isso mesmo. São características relacionadas aos seres humanos. Falar um com o outro, os animais não falam na verdade. Por isso que é uma história inventada e por isso que no final da história tem a moral, indicando que esse texto é uma fábula. Então não se esqueça, toda vez que você vê um textinho em que tiver uma moral, esse texto é uma fábula. E qual é a finalidade da fábula, tia? Para que esses textos foram escritos? Para me trazer um ensinamento. Não esquece disso, tá? Qual foi o próximo texto que a gente estudou? Esse textinho aqui, que é feito em quadrinhos, que é a história em quadrinhos. A gente estudou que as histórias em quadrinhos são compostas de linguagem verbal e não verbal. Em que aula a gente estudou isso, tia? Lá na aula 6, tá? Lá na aula 6, a gente viu que nesse tipo de texto a gente tem que observar não só o textinho que fica nesses balões de fala, mas também o rosto dos personagens, o sentimento deles, o que está acontecendo dentro de cada quadrado. E cada quadradinho desse me conta um pedacinho da história, ou seja, uma cena, tá? Quais são as características da história em quadrinhos? Vamos ver aqui comigo. É uma história narrada em quadros, ou seja, cada quadro conta uma cena, é composta por texto e imagens, desenhos. É uma história que apresenta a linguagem verbal e não verbal. Possui um enredo, personagens, um tempo e um lugar. Os artistas que fazem essas histórias são chamados de quadrinistas e utilizam recursos gráficos, que são os balões de fala, que são os sons representados por cada acontecimento. Quando tem uma pancada, a gente vê lá o pou. Quando a água cai, você escuta splash, você lê lá, né? Splash. Então, dentro desse tipo de texto, nós temos representado não só o que os personagens falam, mas também os sons de tudo o que acontece ao redor, para que a gente possa se sentir dentro dessas histórias, tá? E por fim, esses personagens se comunicam através de balões. Então eu tenho aqui, ó, os balões que a gente pode encontrar dentro dessas historinhas. E eu falei para vocês que cada balão desse representa um tipo de coisa, né? Esse balão aqui, ele representa que o personagem está falando. Esse que parece uma nuvenzinha representa que o personagem está pensando. E esse que é cheio de pontinhos representa o som de alguma coisa. O som de uma pancada, o som de alguma coisa caindo. Então vocês fiquem atentos ao balãozinho de fala, para quem ele aponta e qual a forma dele, tá? Vamos ver aqui outra característica da história em quadrinhos, que é a seguinte. Quando a gente vê a história em quadrinhos, eu tenho aqui a história em quadrinhos. Vamos lá acompanhar comigo assim, ó. A Mônica fala, ó o balão de fala apontando para a Mônica. Atenção! Aí tá o Cebolinha, o Cascão e o Anjinho, não é? Olhando para a Mônica. A Mônica tá com uma máquina fotográfica, então ela tá tirando uma foto. Ela disse atenção, então ela pediu para as pessoas prestarem atenção à foto. Aí ela diz, sorriam. Aí os meninos vão lá e sorriem. Aí ela diz, olha o passarinho. Olha a cara dos meninos, a confusão. Quando ela fala, olha o passarinho, os meninos começam a correr com a mão na cabeça. Mas ninguém está falando nada.
Ué, não teve nenhuma interação nesse balãozinho? Nesse quadrinho? Não teve nada? Teve sim. Observa lá a carinha dos personagens. Eles estão preocupados, porque ela disse, olha o passarinho, e eles ficaram com medo de que houvesse um passarinho em cima na cabeça deles. Mas na verdade a Mônica estava dizendo, olha o passarinho, para eles sorrirem. Então essa é uma das características mais importantes da história em quadrinhos. A gente tem que não apenas ler o que está falando no balãozinho, mas também a expressão dos personagens. O que que a gente está percebendo dentro da cena que não tem texto? É justamente aquela linguagem não verbal. Os desenhos, as emoções fazem parte da linguagem não verbal. Fica atento, tá? Outro texto que a gente estudou foi esse daqui. Quem lembra desse desenho com o menino com uma língua enrolada? Toda vez que eu vou falar desse tipo de texto, eu boto esse desenho para a gente lembrar, né? A gente estudou sobre trava-línguas. O que são trava-línguas? Trava-línguas são textos, pequenos textos, frases ou pequenos textos que quando a gente lê, a gente costuma se enrolar. Porque nesses textos tem repetição de sílabas ou repetição de fonemas, que faz com que quando a gente leia, dê um nó na nossa língua, a gente fique com mais dificuldade de pronunciar. Por isso que se chama trava-línguas. Quais são as características do trava-língua? Os trava-línguas são um jogo de palavras que faz parte da cultura popular. São frases difíceis de recitar, que possuem semelhanças sonoras nas suas sílabas. Então, toda vez que a gente for ler lá uma frase ou um textinho curto, que a gente perceber que está difícil de ler porque possui um mesmo sonzinho, uma mesma sílaba ou um mesmo sonzinho, esse textinho é um trava-língua. Eu trouxe aqui alguns trava-línguas para a gente relembrar. Qual foi a aula que a gente estudou? Ó, lá na aula 8 a gente estudou trava-língua. Vamos ver aqui qual é o primeiro trava-língua. É o trava-língua do sapo. E ele diz assim, ó. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Eita, tia, até a senhora se enrolou. É verdade. Isso acontece com o trava-língua. Quando a gente lê muito rápido, a gente acaba se enrolando. Até a tia se enrolou também, ó. Vamos lá ver o próximo trava-língua. É o da aranha, que é assim, ó. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Os trava-línguas são textos em que a gente tem que falar bem rápido. Tia, por que você não está falando bem rápido? Porque se eu falar bem rápido, vocês não vão entender aí, vocês não vão conseguir acompanhar. Então, tia está lendo devagarzinho. Mas quando vocês forem ler em casa, vocês vão ter que ler bem rapidinho. Afinal de contas, é um jogo de palavras, não é? Vamos lá para mais um trava-língua, que é o do doce. Inclusive, a gente já trabalhou aqui em diversas aulas esse trava-língua do doce. Inclusive, no dia que a gente trabalhou a letrinha D, lembra? Pronto. Vamos ler comigo, ó. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Observa que eu falo várias vezes a palavra doce, doce, doce. Para quê? Para que eu possa me confundir, para que eu possa travar a minha língua. Essa é a finalidade do texto. É fazer a gente ler mais rápido e fazer com que a gente tenha mais fluência na leitura. Quanto mais a gente for lendo, a gente for treinando essas palavras, vai ficar mais fácil da gente falar. Então, esse texto é um texto que nos ajuda a melhorar a nossa leitura, tá? Vamos lá para mais um trava-língua. Trava-língua do tempo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Observa que aí nesse trava-língua do tempo, eu também repito várias vezes a palavra tempo, o que me faz me embananar no meio do texto, não é? E aqui, ó, nosso último trava-língua da lagartixa, que é assim, ó, largatia, largatixa. Largatixa, largatia, só no dia em que sua tia chamar a largatixa de lagartixa. Olha só.
Observa que aí na lagartixa, eu repito a palavra lagartixa, mas eu tenho palavras também que se iniciam com o mesmo som, que faz com que eu tenha essa dificuldade de pronunciar o texto bem rápido, tá? Então, nós já vimos alguns textinhos que estudamos. Qual foi o próximo texto que a gente estudou? Quem lembra desse texto aqui? Que eu disse para vocês que foi na aula que a gente falou de coisas bem gostosas, né? Foi o dia da receita, isso mesmo, que foi lá na aula 9. Na nossa aula 9, a gente estudou algumas receitas, o bolo de banana e a do brigadeiro, lembra disso? Então, o que acontece? A receita, ele é um tipo de texto que a gente encontra muito em livros, em jornais, naquelas revistas culinárias, em sites também. E a gente consegue encontrar esses textos em vários lugares. Por isso que é tão fácil identificar. E é um texto que é chamado de instrucional. Tia, por que esse nome? Instrucional. Instrucional vem de instruções. Então quer dizer que eu tenho que dar instruções, ensinar como fazer. E aí está a finalidade da receita, é ensinar como fazer uma comida. Nesse caso aqui, como a gente vê na foto, está ensinando a fazer um brigadeiro. A receita é dividida em 3 partes. A primeira é o título. Quem lembra o que é o título? Isso mesmo, é o nome do texto. Então lá eu tenho, ó, nome do texto. O nome do texto aqui é brigadeiro, né? E eu tenho também 2 partes que a gente encontra em todas as receitas, que são os ingredientes e o modo de fazer. Nos ingredientes, eu vou ter os materiais que eu vou usar, as quantidades que eu vou usar e o instrumento que eu vou usar, porque eu posso usar para medir uma xícara, uma colher ou aqueles copos medidores mesmo. E eu tenho a segunda parte da receita, que é o modo de fazer. E o modo de fazer me ensina o passo a passo da receita. E eu preciso seguir ele direitinho, porque se eu fizer um passo a passo na frente do outro, a minha receita não vai dar certo. Então, na receita, como é um texto instrucional, eu tenho que seguir todas as instruções direitinho. Então, não se esquece que a função da receita é ensinar a fazer um alimento, que pode ser qualquer coisa, e as receitas são divididas em 2 partes. Os ingredientes, que são os materiais, as quantidades e o que eu uso para medir, aqueles instrumentos. E tem também o modo de fazer, que é o passo a passo, tá? Esse é um tipo de texto, assim como a história em quadrinhos, que a gente vai achar na maioria dos livros didáticos, naqueles livros que você tem em casa que a gente estuda na escola. A maioria desses livros trazem textos como esses, tá? Qual é o próximo texto que a gente estudou? Vocês se lembram? Lá na aula 11, a gente estudou sobre listas. Isso mesmo. Quem lembra o que são listas? Listas são um tipo de gênero textual criado para ajudar a organizar as coisas de acordo com um critério estabelecido. Então, quando eu quero organizar alguma coisa, eu crio uma lista, que é um conjunto de palavras, de coisas que eu preciso comprar, de coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Qual é a função da lista? Organizar o nosso dia a dia, facilitar a vida da gente. Quando a gente vai no mercado, a gente vai comprar algumas coisas. Para comprar essas coisas, a gente precisa fazer a lista. Nada mais é do que colocar o nome daqueles objetos, daqueles alimentos que eu vou comprar, um embaixo do outro. Então, na lista eu tenho o título também, que é o nome, e tenho todos os objetos ou alimentos que eu vou precisar comprar ou organizar. Então, existem listas de diferentes tipos, tá? Tem lista de compra, de mercado, lista de aniversário, tem lista de atividades. Como assim, tia? Por exemplo, se eu for à praia, eu preciso organizar
tudo que eu vou fazer lá na praia, para onde eu vou, para que praia eu vou, que roupa eu preciso levar para aquele dia. Quando eu vou fazer um aniversário, você faz a lista dos seus convidados, não faz? Mas você também faz a listinha do que você precisa comprar. Quantos doces, quantos salgados, quanto de bebida você vai comprar, de água, de suco, de refrigerante. Então, as listas, elas são textos que nos ajudam muito a organizar o nosso dia a dia. E elas devem ser usadas tanto por vocês pequenininhos, como pelos papais, mamães ou responsáveis, tá? Existe uma lista que a gente se depara todo dia quando a gente vai para a escola, que é a chamada dos alunos. É isso mesmo. E aquela lista lá da escola, ela segue uma sequência. E essa sequência está na ordem alfabética. Eita, tia, eu lembro que a senhora já falou sobre isso. Falei sim. O que é a ordem alfabética? A ordem alfabética é quando a gente escreve as palavras seguindo a ordem do alfabeto. Qual é a ordem do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, a ordem de chamada da nossa escola segue essa linha de ordem, que é a ordem do alfabeto. Primeiro vem os nomes com a letrinha A, depois aqueles com a letrinha B, depois com a letrinha C e assim por diante. Então, aquele texto que tem ali lá na chamada da sua professora é uma lista de frequência daqueles que estão participando. Então, nós temos listas em todos os lugares da nossa vida. E nós usamos muito essa lista para nos ajudar. Eu já mencionei para vocês tantas coisas que nós podemos usar as listas e que podem favorecer o nosso dia a dia e organizar o nosso dia a dia, não é verdade? Ó, aqui eu tenho uma lista de compras. Observa aí comigo. Feijão, arroz, café, macarrão, carne bovina, pão de forma, queijo, leite e refrigerante. E eu quero que você me diga, essa lista aqui, ela está organizada em ordem alfabética? Vamos lembrar, a ordem alfabética é aquela que segue a ordem das letras do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? A letrinha A. A primeira palavra que começa com A, essa aqui é a letrinha A? Não, feijão começa com F. A primeira letrinha é a letrinha A, que está aqui, ó, em arroz. Ele não começou a lista em ordem alfabética. Ele fez uma lista. Tia, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que nem toda lista precisa estar em ordem alfabética. Ela pode seguir ordem de importância ou de preferência. Por exemplo, é mais importante para ele comprar o feijão, que é uma coisa que ele não tem em casa. Então, se o dinheiro der para comprar feijão, ele vai, sobrou algum dinheirinho, ele vai comprar o arroz. Sobrou algum dinheirinho, ele vai comprar o café. Então, ele fez aí uma lista de acordo com a importância para ele. Ou a gente pode fazer uma lista de preferências. Por exemplo, ele podia colocar ali, ó, eu prefiro comprar primeiro o feijão, depois o arroz, depois o café, depois o macarrão. Nem toda lista precisa seguir a ordem alfabética, mas algumas sim, como é o caso da lista de frequência lá da chamada dos alunos da classe. A sua lista em casa, por exemplo, de itens que você vai levar para uma viagem, tem que ser uma lista que venha em relação à importância. O que é importante para mim? Eu vou para a praia, então eu tenho que levar chapéu, protetor solar, roupa de sol. Então você vai listando, ou seja, escrevendo as palavras uma embaixo da outra, seguindo uma ordem de importância para você. Então a gente agora estudou até agora alguns textinhos que a gente já tinha estudado nas outras aulas, né? Nas próximas aulas, nós vamos continuar revisando quais foram os gêneros textuais que nós estudamos,
quais são as funções desses gêneros e onde nós podemos encontrar esses textos, tá? Porque é importante a gente se deparar com esses textos, saber identificar eles e saber para que eles servem, tá? A gente se vê na próxima aula para estudar mais sobre os gêneros textuais e fazer essa grande revisão de tudo que a gente estudou, combinado? Tchau, tchau!